Ministro, boa tarde. Aqui, Ricardo Della Coleta, da Folha de São Paulo. O senhor faz o anúncio desse pacote anticrime no mesmo dia em que a Folha mostra que o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, ele utilizou candidatas laranjas e para que elas repassassem dinheiros a contas ligadas ao gabinete do ministro. Levando em conta que o senhor trata de legislação eleitoral nesse pacote e que o senhor menciona esse novo momento político de compromisso do governo contra a corrupção, se o senhor considera as explicações do ministro até agora suficientes ou se o senhor considera que o ministro deve explicações ou, eventualmente, uma apuração mais detalhada sobre essa denúncia específica. Muito obrigado. Olha, com todo respeito, o tempo de ministros da Justiça que atuavam como advogados de membros do governo federal é coisa do passado. Tá? Não cabe ao ministro da Justiça fazer esse papel de defesa de situações apontadas em relação a membros do governo. O que cabe ao ministro da Justiça, sim, é assegurar que, havendo informações consistentes, que isso seja devidamente apurado pelos órgãos de investigação competentes. E quando fui convidado a assumir essa posição, o presidente disse muito claramente de que ele é intolerante em relação a desvios e os órgãos deveriam ter plena autonomia em realizar essa apuração. E é o que vai acontecer em relação a todos os casos que aparecerem. Particularmente, não sei se essa matéria é totalmente consistente, mas se surgir a necessidade de apuração, será apurada. Porque às 3 horas tem o Congresso, o ministro vai ter que se retirar do Congresso. São 21 inscritos, a gente separou um por veículo. A gente está começando com a Rádio Gaúcha. Ministro, boa tarde. Os governadores saíram daqui elogiando as medidas de endurecimento, mas preocupados com o número de vagas em presídios. O senhor citou que só os crimes graves prevêem o endurecimento, mas muitos pequenos traficantes, pequenos criminosos se alinham a facções e logo não teriam progressão de regime e isso acabaria aumentando bastante a demanda de vagas. O que o governo federal vai fazer para apoiar os estados na construção de presídios ou no encaminhamento de recursos? E um segundo ponto, sobre a criminalização do Caixa 2, o senhor acredita que a mudança vai valer de forma retroativa quem já cometeu e até admitiu ter cometido esse crime? Não, veja, foi muito oportuna a conversa com os governadores, porque assim, vamos admitir a real situação. É um problema geral, não só do Estado, mas da sociedade, da população. E os estados são aqueles na linha de frente, muitas vezes, nessas questões de segurança pública. Então, conversar com eles é uma abertura para o diálogo. Fico feliz que eles tenham gostado, os comentários normalmente foram positivos, e nós precisamos do apoio deles realmente para a aprovação desse projeto. Podem ser discutidas sugestões como eles fizeram, e nós incorporaremos algumas sugestões. Talvez todas, vamos analisá-las. A questão do projeto é muito clara, endurece em relação à criminalidade mais grave, e não endurece em geral. Agora, um pequeno traficante que é membro de organização criminosa já não parece ser um pequeno traficante, já parece ser algo diferente. Tá? Então, assim, o recado da nova legislação que está sendo propondo é claro: se integrar a organização criminosa, não progride de regime. Certo? Também tem essa expectativa, não é de endurecimento, mas é um efeito dissuasório para que essas pessoas integrem organizações criminosas. Então, o objetivo pretendido é esse. A questão dos presídios é algo que está sendo tratado paralelamente. Existem realmente pontos de estrangulamento na construção dos presídios, na transferência desses recursos, e nós estamos estudando isso em paralelo a esse projeto de lei. Precisa ter, na situação concreta, maiores investimentos na área penitenciária. Algumas análises no sentido de que a União transferiu um grande volume de recursos para os estados dos últimos anos e boa parte deles não foram executados. Seja por problema nos estados, seja por problema na União, isso tem que ser identificado e minorado. Mas se está trabalhando nisso. O Caixa 2, tá? Sim, são várias perguntas, então, se puderem se limitar a uma ou duas, porque eu acabo esquecendo também. A questão do Caixa 2, a proposta não revoga o tipo atual que prevê a conduta do Caixa 2, que é o artigo 350 do Código Eleitoral.
que trata como se fosse uma falsidade ideológica. Então, na verdade, ele introduz um novo artigo sem revogar o anterior. Então, quem cometeu o gachador no passado continua enquadrado no artigo 350 e não nessa proposta. Evidentemente, a proposta, por proibição constitucional, se aprovada, não retroage. Aí é uma proibição constitucional da irretroatividade da lei penal. Luiz Felipe Barbieri, do G1. Ministro, eu quero saber como vai funcionar na prática esse controle do se houve excesso por excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Como vai acontecer, evitar que isso fique à mercê de um juízo subjetivo, como isso pode ser controlado. E esse texto, inclusive, já sofreu resistência no Congresso, inclusive acho que um texto que falava em susto, algo nesse sentido. Por que o senhor acredita que isso vai avançar agora? Olha, são situações muito fáceis de serem explicadas. Alguém que, eventualmente, tem que se defender numa situação de legítima defesa, por um momento de tensão, acaba cometendo algum excesso. Isso dá ao juiz a possibilidade de reduzir a pena ou deixar de aplicá-la. Ele vai avaliar a situação concreta. Veja, isso já acontece na prática. Só que o que os juízes, em geral, fazem é não reconhecer o excesso, porque a legislação não dá alternativa. Então, é melhor a legislação ter uma solução para essas questões, que seja legal, o juiz vai resolver. A questão, quem vai decidir? Quem vai decidir é o juiz, né? Os juízes trabalham sempre com conceitos jurídicos indeterminados. E nós não podemos prescindir de todo da aplicação subjetiva da lei. É subjetiva, sim, mas tem os parâmetros. E o juiz vai avaliar a situação concreta. Naquele caso, por exemplo, da atriz que foi atacada, parece que o juiz proferiu uma decisão acertada, que não punia aquela pessoa. Ficaria mais fácil o trabalho do juiz se houvesse essa previsão legislativa. Não havendo, ele acabou tendo que reconhecer que não houve excesso. Mas, no fundo, houve um excesso motivado por violenta emoção. É melhor que a legislação contemple a situação. Olha, nós estamos totalmente abertos ao diálogo com os parlamentares. Eu acho que é um outro momento. A população, nessas eleições, né, elegeu um programa de governo que se pretende ser mais rigoroso em relação à criminalidade violenta, criminalidade organizada e crime de corrupção. Isso reflete também uma mudança, alteração, muitas vezes, da composição do Congresso Nacional. Então, nós estamos abertos a apresentar o projeto e buscar convencer os parlamentares do seu acerto, e também abertos a eventuais alterações do projeto, segundo as sugestões que forem apresentadas. É o trabalho de convencimento. Oi. Ministro Gabriel Palma, da TV Globo. Rapidamente, só um acréscimo à pergunta dele. Essas alterações são para forças policiais ou para qualquer pessoa? E minha pergunta é relacionada à medida sobre o conceito de organizações criminosas. Com essas considerações, há uma equiparação das milícias com as facções criminosas? Veja, no primeiro ponto, é uma alteração do Código Penal. Então, ele vale para qualquer pessoa que pratica legítima defesa e comete um excesso, né? Seja um agente público ou seja uma pessoa comum. No segundo ponto, a legislação que tipifica organizações criminosas, ao meu ver, já permite o enquadramento dessa entidade, das milícias, como organização criminosa. A proposta apenas deixa claro que é essa situação mesmo, assim como em relação às outras organizações criminosas. Boa tarde, ministro. Manuela Borges, TV CNT. Eu gostaria de saber de que forma essas medidas podem desarticular as facções criminosas que estão instaladas nos presídios. A gente sabe que a reincidência é um problema grave, cerca de 70% dos criminosos reincidem. Então, haveria essa superlotação nos presídios e as facções estão instaladas lá e a gente sabe que as ordens saem de lá de dentro. De que forma essas medidas podem desarticular? E sobre essas exceções com relação à prisão, à condenação em segunda instância, o veredito do Tribunal do Júri, isso não poderia novamente judicializar essa questão da prisão, da condenação em segunda instância, essas exceções, enfim? Bem, do primeiro ponto, veja, as leis não servem para nada se elas não forem aplicadas. Então, a ideia do projeto é dar maior efetividade ao sistema. Por isso é fundamental a execução em segunda instância
e a execução dos veredictos em modo júri. Também é fundamental você dar instrumentos de investigação modernos e hábeis para os agentes policiais. Claro que isso depois vai ter que ser utilizado na prática. Não adianta você ter autorização legal e isso não ser feito. Então, paralelamente a esse trabalho de aprovar o projeto de lei, há uma série de medidas executivas sendo planejadas e algumas já executadas, certo? A mesma questão das facções criminosas. Você tem que retomar o controle dos presídios. É simples? É fácil? Não, não é simples, é fácil. Mas você não resolve tudo com a lei. Você tem que ter a lei como uma aliada e, por outro lado, você tem que ter medidas executivas. Então, o problema da superpopulação carcerária, como é que se resolve? Há quem diga que abrindo a porta das cadeias. Eu acho que, pelos níveis de criminalidade do Brasil, não me parece ser a solução mais sábia. Tá? Então, o que você tem que fazer? Em parte, tem que haver novos investimentos para ampliar as vagas. Se pode pensar também em um filtro maior de quem é preso e de quem não é preso? Pode. Mas, ainda assim, vai haver um problema a ser resolvido por aumento de vagas no sistema carcerário. Também há uma expectativa de que, endurecendo em relação a essa criminalidade mais violenta, isso tem um efeito preventivo. Então, por que se faz a legislação dessa forma? Não é que é punir as pessoas. A legislação quer que as pessoas não cometam esses crimes. Os motivos do cometimento de crime são muito complexos, mas a lei pode funcionar como um fator inibidor do comportamento criminoso. É a base, aliás, do direito penal. Questão da judicialização das questões, olha, faz parte do sistema o controle de constitucionalidade nas mãos dos tribunais das Cortes de Justiça brasileiras, entre elas o Supremo Tribunal Federal. Se houver alguma impugnação de alguma medida, isso vai ser discutido perante o Supremo Tribunal Federal e o governo federal vai apresentar a sua posição. Isso faz parte do nosso sistema de freios e contrapesos. Boa tarde, ministro. Nelly Macedo, Sistema Verdes Mares. Eu queria saber em relação às considerações das sugestões apresentadas pelos governadores. Camilo Santana do Ceará, por exemplo, apresentou endurecimento para aquisição de explosivos no país, considerando que foram encontrados explosivos na época dos ataques. E também gostaria de saber qual o papel do SUSP nesse projeto, se há alguma consideração. E, por último, falar sobre novos ataques nessa madrugada lá no Ceará e saber que medidas o governo pretende tomar, se há alguma intenção de intensificar as ações que já estão em curso. Certo. Eu só não sei se a gente vai ter tempo de responder todas as perguntas. Eu vou responder da senhora, mas eu vou pedir para os próximos se limitarem a uma pergunta. Tudo bem? Tá? Para a gente evitar que alguém fique sem a palavra. Primeiro ponto... sugestões de aumento de controle da comercialização de explosivos, isso é algo que pode ser tratado paralelamente. Nesse projeto não houve espaço para isso, tem que ser estudado com mais cautela e o tempo entre nós assumirmos o governo, o Ministério e o presente momento não houve tempo hábil, mas sim, é preciso ter registros mais rigorosos da comercialização de explosivos ou material apto à fabricação de explosivos. Não há nenhuma discordância quanto a isso. A sugestão é bastante pertinente. A parte do Ceará. Né? Desde o início, quando começaram a surgir esses eventos, e houve intensificação desses eventos, o Ministério da Justiça e Segurança Pública disponibilizou o que foi pedido. Uma equipe da Força Nacional. Equipe não é a palavra apropriada, mas centenas de policiais da Força Nacional foram ao Ceará para ajudar a debelar a crise, a pedido do governador. Nós também disponibilizamos vagas nos presídios federais para as lideranças criminosas. Essas transferências foram realizadas. E, por outro lado, nós disponibilizamos armamento, recursos, tudo para ajudar o governo do Ceará a resolver esse problema. Na nossa avaliação, o pico dos incidentes já passou há muito tempo. Né? Há alguns dias não vinha acontecendo nenhum incidente no Ceará relativamente a essa criminalidade. Então, a percepção, e claro que se pode mudar de opinião daqui a alguns dias, dependendo dos incidentes, é que a situação está controlada. Né? O SUSP foi um grande avanço da gestão anterior, né? Ele continua como está. Podemos pensar em melhorar, incrementar os recursos para o SUSP e melhorar as formas de transferência. Né? Mas ele não entrou nesse projeto.
até porque não pareceu necessário nesse momento. Gabriela... Eu só pedi daí uma pergunta para cada um, tá? Gabriela Alexandre, aqui da CBN. Os governadores sugeriram aqui a questão de pedir a liberdade provisória para quem for preso na posse de fuzil ou uma arma mais pesada. Não sei se isso entrou naquele ponto que nega a liberdade provisória para quem é um profissional, um criminoso profissional ou reincidente. Queria saber se isso vai entrar no projeto ou não. E só me tirar a dúvida dos saidões. Você chegou a falar quais são os criminosos que não vão ter mais direito aos saidões. Só uma dúvida em relação ao que você falou. Tem que propor uma lei que estabeleça que perguntas só em serviço coletivo só para um jornalista estritamente dizendo. Mas, enfim, a primeiro ponto, houve uma sugestão, houve um fato concreto ocorrido há algumas semanas de que uma pessoa foi presa em flagrante portando um AR-15, uma metralhadora de alto potencial destrutivo, e foi colocado em liberdade numa audiência de custódia. A proposta do projeto visa evitar esse tipo de situação. Então, se ao realizar a audiência de custódia, após uma prisão em flagrante, houver uma percepção de que o indivíduo é um criminoso profissional, habitual, ou reincidente, ou que integra a organização criminosa, não pode ser colocado em liberdade, porque é um indivíduo de fato perigoso. Não é? Não faço nenhuma crítica àquele caso específico, que não conheço detalhes, mas é um ilustrativo de situações que talvez devessem ser evitadas. Ouvimos a sugestão, vamos considerar, eventualmente fazer um adendo, né, de alguém preso em flagrante na posse de armamento pesado ou de uso restrito, mas essa é uma questão ainda em avaliação, certo? Aí a outra questão das saídas, né? Isso está no projeto ali, são basicamente criminalidade mais grave, né? Mas está expresso ali que é condenados por crimes tem que procurar aqui, não é tão extenso, mas condenados por crimes hediondos, tortura e terrorismo. Ministro Daniel Djuto, do SBT. Com relação à segunda instância, o senhor fez questão de ressaltar várias vezes que já há entendimento do Supremo quanto a isso. A gente tem um novo julgamento, mais um agora, dia 10 de abril. Se houver a mudança desse entendimento, o senhor entende que o Congresso deve se atentar a essa mudança? Desculpa fazer a segunda, mas eu preciso, a redução da maioridade penal, que é uma promessa de campanha, por que não está nesse pacote, ou ela não é tão prioritária assim? Bem, no primeiro ponto, o Supremo controla a sua própria agenda. Cabe a ele definir quando vai efetuar o julgamento e, evidentemente, o governo não tem pretensão de controlar o que vai ser decidido. A expectativa é que sejam mantidos os precedentes. De todo modo, né, o governo, desde logo, apresenta a sua posição sobre o tema, também veiculando esse projeto de lei ordinária. Para o governo é importante a execução em segunda instância. O Congresso deve seguir o entendimento decidido? Como? O Congresso, a meu ver, nós vamos tentar convencer o Congresso do acerto dessa legislação ordinária. E veja, o Congresso, em princípio, se for pensar em questão constitucional, o que se tem no momento são os precedentes afirmando a constitucionalidade. A maioridade demandaria uma emenda constitucional para redução de 18 para alguma idade, então esse projeto se pretende ser um projeto de legislação ordinária. Então não teria como ser enquadrado nesse presente momento. Ministro, boa tarde. Rodolfo, do Correio Brasiliense. Ministro, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública emitiu uma nota sobre o projeto. Ele observa que a maior parte das medidas refere-se aos crimes de corrupção, mas analisa que a proposta é superficial ao que se refere à área de segurança pública. Diz que trata-se apenas, do endurecimento de algumas penas. O Fórum alega que não aborda a desarticulação das polícias, a falta de um sistema nacional, a desvalorização das carreiras públicas, a falta de estrutura das perícias e sobre precariedade da investigação policial. A pergunta é, ministro, o governo estuda apresentar em breve um outro conjunto de medidas abordando essas questões colocadas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública? Olha, em 30 dias não deu realmente para resolver o problema da segurança pública no Brasil. Existe uma série de medidas que têm que ser tratadas paralelamente e boa parte dessas medidas mencionadas não depende de lei, depende de ação executiva. Então, estruturar as perícias dos estados. Não preciso de lei, eu preciso de investimento. Isso o governo federal pretende fazer. Agora,
respeitadas as críticas, é um projeto que avança, sim, muito, respeitando a promessa que foi feita pelo presidente Bolsonaro durante a sua campanha, de endurecimento em relação à criminalidade organizada, crime violento e corrupção. Veja que nós não vimos nenhum projeto consistente, com todo respeito, nos últimos governos em relação a essas atividades. Houve avanço, sim, vamos reconhecer, a questão própria do SUSP foi importante, um grande mérito do ministro Raul Jungmann, mas no que se refere a uma alteração mais abrangente como essa, abrangente ainda que pontual, não houve. O governo está fazendo diferente, o governo está mostrando o que veio. Nós vamos melhorar. E é um projeto diferente do que houve no passado. Nós não estamos incrementando, simplesmente chegando lá e aumentando pena de 20 para 30, 30 para 40, 40 para 50, ou coisa parecida, que isso muitas vezes é inefetivo. Nós estamos mexendo, quando endurece o sistema, no regime de cumprimento de pena. Mas, paralelamente a isso, há uma série de outras medidas importantes para a própria investigação criminal. Aumento do banco do perfil genético, criação do Banco Nacional Multibiométrico, a criação do Banco Nacional de Perfis Balísticos. Então, é uma proposta consistente. Claro que vão surgir opiniões várias sobre o projeto, nem todas aí convergentes. Isso faz parte da liberdade de opinião. Agora sim. Boa tarde, Isabela Camargo, da Globo News. Alguns assuntos, como o senhor já destacou, a criação do perfil de banco genético, assim como de perfis balísticos, esbarram no outro problema, como o senhor já disse, já tem lei e não chegou a ser aplicado, que é orçamento. É uma negociação que começa agora? Bom, foi feita uma estimativa dos orçamentos necessários para a implementação desses bancos, e não é uma coisa assim tão expressiva. Claro que demandam investimentos, mas não é algo assim formidável, certo? De todo modo, a lei autoriza a criação e, não chega o momento, daí se trabalha para a implementação desses bancos. O próprio Banco Nacional de Perfis Genéticos, que é uma criação em 2013, permaneceu muito tempo com uma lei de papel, porque não queriam executar. Aprovaram a lei e havia aqueles que entendiam que aquilo não deveria ser implementado, que é equivocado. Além da lei ter superado os problemas de discussão quanto à conveniência e oportunidade desse banco, é um instrumento moderno de investigação. O que nós vamos fazer mesmo em relação a esse banco é implementá-lo mais incisivamente. Como diz, nós queremos ter esse banco, isso também demanda custos, recursos orçamentários, nós temos previsão nesse ano para incrementar essa política e vamos propor recursos maiores para os próximos anos. Certo? O que nós temos que fazer, muitas vezes, é empregar bem esses recursos. Claro que num cenário de crise fiscal, os recursos são limitados, mas existem recursos para a segurança pública. Se existem esses recursos, vamos focalizá-lo da forma em que ele possa gerar melhores resultados do ponto de vista da prevenção e repressão a essa criminalidade. E qual que é a pior criminalidade que nós temos que lidar? Essa de corrupção, crime organizado e crime violento. Ministro Isadora Peron, do Valor Econômico. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor como é que vai ser esse excludente de licitude para os policiais. A crítica é que isso vai dar uma liberdade para eles matarem, enfim, sem serem punidos. Na campanha, o presidente chegou a falar em não precisar nem ter um processo para quem cometesse esse tipo de crime durante uma atuação. Não vai acontecer? Como é que está exatamente no projeto? A proposta fala por si. O que a proposta faz é, vamos dizer assim, retirar dúvidas de que aquelas situações específicas ali descritas caracterizam legítima defesa. Então, um agente policial que, numa situação de sequestro de refém, toma uma providência para prevenir a morte da vítima, é evidente que ele atua em legítima defesa. No entanto, às vezes, por questões até discricionárias ou subjetivas de interpretação da lei, às vezes essa situação não era assim entendida. Então nós apenas deixamos claro na lei, nós apenas extraímos do conceito de legítima defesa, né, situações que a elas são pertinentes. Então não existe nenhuma licença para matar. Quem afirma isso está equivocado, não leu o projeto. É uma interpretação. Não estou dizendo que é o caso da senhora, estou dizendo que quem falou isso, sei lá se alguém falou isso, não é isso. É um projeto consistente com, vamos dizer assim, império da lei. Império da lei e respeito a direitos fundamentais.
Tá? Ministro, boa tarde. Sou Afonso Benites, repórter do El País. Por gentileza, com relação à condenação em segunda instância, tem essa questão que já foi e voltou do STF várias vezes. Por que vocês não sugerem uma mudança constitucional ao invés de um projeto de lei? Na interpretação atual do Supremo Tribunal Federal, já é uma medida constitucional. O Supremo Tribunal Federal, desde 2016, por 4 vezes, apesar de todos os rumores de que haveria mudança de posição, reafirmou que a execução em segunda instância não fere a presunção de inocência. Como, aliás, é na maioria dos países do mundo. Então, vamos ver lá. Onde nasceu a construção da presunção de inocência? Quer dizer, em tempos imemoriais. Mas os países que construíram mais incisivamente um sistema de proteção de direitos, mas com processo penal eficiente, França e Estados Unidos. Em ambos os países, não se entende que a presunção de inocência veda execução, seja de uma condenação em primeira instância, seja de uma condenação em segunda instância. Então, assim, fere a presunção de inocência? Não, a presunção de inocência é relacionada com a prova. Para condenar alguém, você precisa ter prova categórica, e não propriamente com prisão após julgamento. Certo? O Supremo afirmou isso 4 vezes, nós estamos dando fé aos precedentes do Supremo Tribunal Federal. Pura e simplesmente. Não acho necessária uma emenda constitucional. Nós estamos apresentando aí um projeto de lei ordinária para apenas deixar isso mais claro na nossa legislação. A gente tem mais 11 colegas para falar e temos 20 minutos do ministro. Então, só peço a compreensão de todos. Ministro, boa tarde. Aqui. Romualdo de Souza, da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco. Ministro, por favor, os governos estaduais estão a pão e água, aliás, mais água que pão. Uma vez aprovadas essas medidas, eles vão precisar de recursos para implementá-las. O governo federal tem dinheiro no orçamento, ou vai batalhar, ou vai conseguir dinheiro federal para os estados, ministro? Olha, essas são medidas paralelas. O que foi criado, que foi um avanço no ano passado, por exemplo, o Fundo Nacional de Segurança Pública, incrementou a fonte de recursos. Esses valores vão ser encaminhados, né? Já é a previsão legal, que sejam repartidos 50% pelo menos vão para os estados e Distrito Federal. Havendo necessidades, pode buscar recursos recursos fora do que já foi previsto. Então, nós precisamos ter presente em que um projeto de lei não resolve todas as coisas, às vezes precisam ser aplicadas, executadas, e claro que isso demanda investimentos. O governo federal está disposto a disponibilizar esses recursos, os estados também disponibilizar os seus próprios recursos. Claro que esses recursos não são infinitos, mas se pode fazer muito com os recursos que se tem. Boa tarde, aqui ministro, Gabriela da TV Bandeirantes. Eu gostaria de saber qual a expectativa, né, de aprovação do projeto e quando. Isso é muito difícil, né, de fazer alguma estimativa. Eu estive hoje com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, e conversamos sobre o projeto rapidamente. Eu acho que há uma receptividade do Congresso Nacional em relação a projetos que incrementem a qualidade da segurança pública no Brasil. Porque as vítimas constituem a população brasileira. Né? Os vários deputados foram eleitos, inclusive com essa bandeira de incrementar a qualidade da segurança pública. A população brasileira tem o direito de ter maior segurança na sua vida, não ser assaltado na esquina, ou não ter um pequeno comércio e ser vítima de um roubo, muitas vezes de coisa pior. Então, acho que é uma margem realmente para mudança. Claro que esses projetos têm que ser debatidos no Congresso, isso é natural, não há nenhum problema quanto a isso. Nós vamos buscar, né, que esse projeto do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, seja aprovado num prazo que permita uma deliberação, mas que seja um prazo razoável. Mas é impossível estabelecer estimativas nesse momento. Alô. Boa tarde, ministro. Breno Pires, do Estadão. Algumas propostas que estão contidas no projeto de lei já foram ou naufragaram no Congresso ou foram rejeitadas pelo Supremo. Por exemplo, no caso do Supremo, a fixação do regime inicial obrigatoriamente fechado para crimes hediondos já foi declarada inconstitucional. Está na sua proposta, assim como também é da corrupção
peculato, né, também teriam o regime inicial fechado. Então, no caso do Supremo, por que acreditar que isso não vai ser barrado agora? E no caso do Congresso, por que acreditar que medidas como as de combate à corrupção, confisco alargado, criminalização do Caixa 2, entre outras, que naufragaram no Congresso, vão agora ser aprovadas na sua proposta? Bem, no Congresso eu digo que é um outro momento político. Então, uma abertura maior para propostas relacionadas a essa área de corrupção. Muitas vezes no passado houve também muitos problemas de conflitos e tensões decorrentes do momento circunstancial. Acredito que essas questões foram muito superadas com a eleição do novo governo federal. E o governo federal agora é um parceiro para melhorar essas medidas. Talvez não tenha sido tanto em relação, por exemplo, a medidas contra a corrupção no passado, com todo respeito. Então se pode mudar, é um novo momento político. Quanto ao Supremo, tudo é possível de questionamento e debate, né? Eu estava no Supremo quando o Supremo decidiu que o regime inicial fechado para crime de tráfico de droga era inconstitucional. Mas o que ele estava pensando? Ele estava pensando no pequeno traficante. Não está pensando naquele que é responsável para a prática de crimes graves. E veja que se nós formos olhar a proposta, sempre tem uma válvula de escape. O regime inicial fechado, para quem for condenado por corrupção, por exemplo, salvo se de pequeno valor a vantagem indevida ou se as circunstâncias do artigo 59 lhe forem todas favoráveis. Então nós aprendemos também com erros do passado e nós colocamos a redação desses dispositivos para ser consistentes com os entendimentos do Supremo Tribunal Federal. Não existe nenhum óbice, nenhuma violação ao princípio da individualização da pena nesse caso, porque o próprio dispositivo dá margem a exceções. Alô? Alô? Ministro Jailton do Globo, como vai? Tudo bem. Ministro, nos últimos 20 anos, os governos e o Congresso aumentaram substancialmente as penas para todos esses crimes mais graves, né? A gente está vendo aqui agora que a sua proposta, o pacote, é basicamente um recrudescimento penal, né? Como é que o senhor acha que esse recrudescimento penal que está sendo proposto vai ter impacto na redução do número de homicídios? Há 20 anos atrás, matava-se 40 mil pessoas no Brasil por ano. Depois desse recrudescimento penal, né, a gente hoje está vendo, como o senhor mesmo citou aí no começo da entrevista, mais de 60 mil homicídios por ano. Para mim, essa é a questão central da sua administração. Como é que vai se reduzir o número de homicídios? O senhor acha mesmo que essas mudanças legais vão ter impacto na redução de homicídios? De que forma? O senhor acha que os criminosos que cometem esses crimes bárbaros, eles têm algum sentido de contenção em relação a medidas legais? Senhor Jair, eu discordaria inicialmente, respeitosamente, da afirmação que é apenas recrudescimento penal. Como nós dissemos, uma medida de todas implica em elevação da pena, que é para, basicamente, porte ilegal de arma por quem tem registros criminais pretéritos. As outras medidas são relativas ao regime. Então, mudança. O que se fez no passado? Muitas vezes se incrementava o tamanho da pena sem que isso tivesse impacto real por conta da manutenção das regras de regime. Mas, às vezes, mesmo o incremento, o tratamento mais rigoroso, pode ser exitoso. Vamos lembrar a situação que acontecia no início da década de 90, que era relacionada, o final da década de 80, que era relacionada a, vamos dizer, uma epidemia de sequestros para fins de extorsão mediante sequestro no Brasil. Às vezes com morte da vítima, às vezes, graças a Deus, sem a vítima ser assassinada. Houve um incremento da pena e, ao lado disso, houve uma maior ação eficiente da investigação e da polícia e esse crime foi reduzido em muito. Não que ele não aconteça, ele acontece. Mas aquela epidemia que envolvia essa extorsão mediante sequestro, da época da década de 90, foi resolvida. Então não é assim tão singelo afirmar que isso não significa nada. Ao contrário, isso significa sim. Agora, como eu disse, as leis não servem para nada se não forem aplicadas. Paralelamente,
tem que ter uma série de medidas executivas que aumentem a eficiência da repressão e da prevenção desses crimes, né? Agora, não é recrudescimento apenas, nós estamos incrementando os mecanismos de investigação, nós estamos estabelecendo regras mais duras para progressão de regime para alguns crimes, exatamente para tirar o criminoso da rua por mais tempo. Isso tem sim um impacto na segurança pública. É inegável isso é cientificamente demonstrado e até resultante, vamos dizer, de um juízo simples de bom senso, que se o criminoso é inabilitado a cometer crimes, ou seja, se ele é neutralizado em uma prisão, isso tem um impacto na segurança pública. Ou seja, tira os criminosos de circulação. Ministro. Outra coisa, ministro, é que no pacote não tem nenhuma medida contra a corrupção policial. Ministro, boa tarde. Acho que a corrupção vale para todos, quando se incrementa as regras contra a corrupção. Vale tanto para a corrupção de agente público, e entre os agentes públicos está a corrupção policial. A afirmação está equivocada. Ministro, boa tarde. Aqui, Ricardo Della Coleta, da Folha de São Paulo. O senhor faz o anúncio desse pacote anticrime no mesmo dia em que a Folha mostra que o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, ele utilizou candidatas laranjas e para que elas repassassem dinheiros a contas ligadas ao gabinete do ministro. Levando em conta que o senhor trata de legislação eleitoral nesse pacote e que o senhor menciona esse novo momento político de compromisso do governo contra a corrupção, se o senhor considera as explicações do ministro até agora suficientes, ou se o senhor considera que o ministro deve explicações ou, eventualmente, uma apuração mais detalhada sobre essa denúncia específica. Muito obrigado. Olha, com todo respeito, o tempo de ministros da Justiça que atuavam como advogados de membros do governo federal é coisa do passado. Tá? Não cabe ao ministro da Justiça fazer esse papel de defesa de situações apontadas em relação a membros do governo. O que cabe ao ministro da Justiça, sim, é assegurar que, havendo informações consistentes, que isso seja devidamente apurado pelos órgãos de investigação competentes. E quando fui convidado a assumir essa posição, o presidente disse muito claramente de que ele é intolerante em relação a desvios e os órgãos deveriam ter plena autonomia em realizar essa apuração. E é o que vai acontecer em relação a todos os casos que aparecerem. Particularmente, não sei se essa matéria é totalmente consistente, mas se surgir a necessidade de apuração, será apurada. Ministro, boa tarde. Meu nome é Leandro Prazeres, do UOL. Eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: a inclusão de agentes policiais no artigo da legítima defesa e a não necessidade de um conflito para que haja a ação do agente policial não autoriza o chamado abate de suspeitos? Não, ele, na verdade, estabelece ali um conflito, uma situação de conflito armado, um risco iminente de conflito armado, né? Então, acho que o policial não precisa esperar levar um tiro para ele poder tomar alguma espécie de reação. O que não significa que se está autorizando que se cometa homicídios indiscriminadamente. Veja que, eu já falei isso mais de uma vez, o conflito armado entre policial e criminosos não é uma estratégia de segurança pública. Uma estratégia de segurança pública recomendável e nem uma estratégia perseguida por esse ministério. O conflito armado pode acontecer em determinadas situações e as situações que ocorrerem têm que ter alguma previsão legal, um abrigo jurídico e um policial que eventualmente se vê premido a tomar uma atitude para não ser vítima de um crime. Oi, Juliana, aqui do Jornal à Tarde, da Rádio Brasil Central. Os governadores saíram perguntando muito sobre a questão do fundo penitenciário. Eles queriam desburocratizar esse acesso. Se o senhor pretende colocar isso para facilitar, inclusive, a tramitação no Congresso Nacional, e se o senhor quer aprovar isso antes da reforma da Previdência, por exemplo, e se pode fatiar isso para facilitar a aprovação? Olha, o tempo do Congresso a ele pertence. Então, do interesse do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o ideal é que ele fosse aprovado o mais rápido possível, porque nós acreditamos no projeto, acreditamos na consistência do projeto. Quanto tempo vai levar de fato, se vai antes ou depois da reforma da Previdência, eu sinceramente não tenho como fazer prognósticos no presente momento.
E a questão do fundo penitenciário, olha, são coisas que têm que ser trabalhadas independentemente até do projeto. Né? Não é condicionar a liberação de recursos à aprovação de projetos. Não é esse um jogo republicano próprio. O que acontece é que nós temos que discutir e fazer um melhor diagnóstico do que está travando a efetiva execução desses recursos disponibilizados pela União Federal, via o próprio FUNPEN, para os estados e Distrito Federal. O que está acontecendo? Eles apresentaram lá uma série de demandas e sugestões, isso está sendo avaliado, em 30 dias de governo é impossível ter um diagnóstico completo. O que nós estamos, porém, aqui fazendo, desde logo, organizando um mutirão de engenheiros, agentes públicos, para poder fazer a parte do Ministério e examinar com a devida velocidade os projetos que estão pendentes de análise. O que nós queríamos também fazer com o tempo é construir uma série de modelos de presídios, modelos de projetos de presídios, para que nós tivéssemos esses modelos de projeto à disposição dos estados e do Distrito Federal, para que eles, querendo construir um presídio, escolhessem um desses modelos já pré-existentes, não tendo, portanto, necessidade de se começar tudo novamente. Seria uma espécie de modelos, projetos à la carte. O Exército faz isso em relação, por exemplo, à construção de quartéis. Ele tem modelos pré-prontos, ou seja, quando se quer construir um novo quartel, já se pode utilizar um daqueles modelos pré-existentes. Isso pode facilitar e muito destravar a realização desses investimentos. Então, é uma série de medidas que estão sendo pensadas. Mas não cabe colocar no projeto isso, porque são medidas executivas. Boa tarde, ministro. Kelly Cadanos, da Gazeta do Povo. Queria insistir um pouco nessa questão da tramitação no Congresso. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse hoje que a reforma da Previdência é a prioridade deles. E a bancada da Segurança Pública já determinou como prioridade, disseram que vão apoiar o projeto do Ministério, mas já definiram como prioridade uma flexibilização no porte de armas. Disseram que essa é a prioridade número 1 deles após a reforma da Previdência. Qual que é a prioridade que o senhor espera que esse projeto tenha efetivamente no Congresso? Qual que é o prazo razoável que o senhor mencionou mais cedo para a tramitação? Não cabe a mim imposição de prazos para o Congresso Nacional. Acredito que o Congresso tem condições de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, esse projeto não é um óbice apreciação da reforma da Previdência ou a eventual flexibilização no porte de armas e vice-versa. Então, tem que ser trabalhado essas questões que interessam ao país de modo concomitante. Não acredito que uma coisa impeça a tramitação da outra. Boa tarde, ministro. Sou Daniel Ito, da TV Brasil. Esse pacote que está sendo lançado agora, essa proposta, fala muito de combate à corrupção, né? Busca o combate à corrupção. E, nesse sentido, no dia 24 do mês passado, foi publicado um decreto assinado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que aumenta o nível de sigilo dentro das informações de governo. Eu gostaria que o senhor explicasse, por gentileza, sobre os benefícios desse decreto, se ele não vai contra essas medidas de combate à corrupção. Obrigado. Olha, esse é um tema não afeta aqui a questão dos projetos. Eu acho que tem que se analisar como esse decreto vai ser aplicado e que documentos em si vão ter o seu sigilo imposto. Em princípio, não tem nenhuma notícia de incremento de documentos cujo sigilo tenha sido decretado por conta dessa ampliação de competência do decreto. Claro que a gente compreende a preocupação da imprensa, com transparência e com a eventualidade de uma ampliação dessa competência, mas de fato não existe um impacto real até o momento quanto a esse decreto. Não houve um incremento de documentos ou medidas que tiveram seu sigilo decretado. Aí acho que já respondi, né? Ministro, tudo bem? Boa tarde. Renan Ramalho, do Antagonista. O senhor acha que a vitória do Davi Alcolumbre e a derrota do Renan Calheiros facilita a aprovação desse projeto no Senado? Olha, o governo federal pretende apresentar esse projeto no momento oportuno, quando do restabelecimento do senhor presidente Jair Bolsonaro. Esse é um projeto do governo federal e acho que é importante que ele seja apresentado somente nesse momento, e o governo federal pretende convencer os parlamentares com diálogo
e demonstração do projeto, e abertura para críticas, sugestões e diálogo. Então, assim, não cabe, acho que ao governo federal ficar escolhendo os interlocutores em relação com os quais ele vai trabalhar dentro do Congresso, seja da Câmara ou seja do Senado. E essa parte da articulação política fica realmente a cargo lá da Casa Civil, principalmente, ou das assessorias legislativas. Eu vou trabalhar um pouquinho mais, quero ir ao Congresso para conversar e convencer os parlamentares, também me disponho aqui a recebê-los, as portas estão abertas, né? Mas não pretendo ficar escolhendo interlocutores. Né? Em princípio, o presidente indicado tem um discurso mais convergente com as pautas do governo. Isso. Prezados, eu vou agradecer a atenção de todos. Né? Mais uma vez, nós estamos falando sobre o projeto com absoluta transparência, abertura ao debate. São bem-vindas as críticas. Espero que elas não sejam pesadas, mas vamos manter esse diálogo com a imprensa naturalmente. Muito obrigado. Eu realmente tenho que encerrar porque eu pretendo ainda prestigiar lá a abertura do ano legislativo.